2 milhões de reais no ano, hoje esse ano 81 milhões de reais. Ou seja, crescimento exponencial. Então a intencionalidade muda o jogo. O fundador, o dono, ele tem que estar junto com a galera, ele tem que estar perto da galera. Cara, foi a pior decisão nossa. Hoje eu vou levar vocês para conhecer uma empresaça aqui em Brasília. Esse é um formato novo de vídeo que a gente vai trazer aqui no canal e o meu foco é mostrar empresas para vocês que às vezes elas nem estão no hype, nem estão na mídia aí, mas a gente vai se aprofundar nessa empresa, ver exatamente o que elas estão fazendo para crescer. A gente vai conhecer empreendedores que são empreendedores raiz, assim, que realmente fazem o negócio acontecer e dão lucro, e a gente vai perguntar várias coisas para esses caras. Tudo para vocês aprenderem com todo esse processo, aprenderem com os outros. E a gente vai conhecer empresas em Brasília, em São Paulo, no Brasil e por aí vai, tá? Então bora lá comigo conhecer uma empresa que eu gosto muito, que é o escritório de contabilidade hoje, chamado Audax, que para mim os caras são gênios. Eles entenderam uma sacada que ao longo do vídeo você vai precisar entender também. Bora nessa! Audax é uma empresa que quando você olha inicialmente é uma empresa de contabilidade. A fachada da empresa é uma empresa de contabilidade, obviamente, certo? E eles são mesmo uma empresa de contabilidade, né? Esse é o ponto. E eu conheci eles quando a gente estava construindo as API lá atrás, né? Meu sócio, quando ele era estagiário, ele acabou trabalhando na Audax como estagiário e tudo mais. E eu conheci os donos nessa época, né? E eles foram os nossos contadores, né? Até pouco tempo atrás. Ah, Caleb, mas se eles são bons, por que eles não são seus contadores hoje? Porque, cara, quando a empresa fica muito grande e ela é vendida por uma empresa listada na Bolsa de Valores e tudo mais, ela tem contabilidade interna. A gente passa a ter um time de contabilidade interna, o que é completamente diferente de 99%, 99,9% das empresas no Brasil que sempre tinham contabilidade externa, tá? Então é por isso que eles não são nossos contadores hoje. Mas conhecemos eles e eles foram essenciais na nossa trajetória, absurdamente essenciais. Inclusive ajudou a gente em vários problemas ao longo da trajetória. E eu costumo dizer que, hoje em dia, é difícil você encontrar um contador realmente muito bom. É difícil. E aí, geralmente, quando você encontra essa pessoa, você se apega tanto a ela, né? A eles, a esses contadores, porque é difícil você encontrar. E o pessoal da Audax realmente é bom. E com o tempo, eles foram descobrindo que, na verdade, a contabilidade é só um pool de clientes. Contabilidade por si só hoje não dá dinheiro. Não dá. Eles contam o dinheiro de todo mundo e eles não ganham dinheiro. Porque para pensar, contabilidade é um negócio centenário. Nem sei quando, mas sempre existiu contabilidade. E é um negócio que evoluiu pouco. E ultimamente, não é um negócio que você olha e fala bem assim, ah, eu vou pagar uma contabilidade muito boa porque vai ser o diferencial do meu negócio. Você não olha dessa forma. Como você não olha dessa forma, você nunca quer pagar bem para contador. E aí você fica procurando um contador mais barato, aí você vai ter um problema no futuro também, porque esse contador vai ser tão ruim que depois ele vai fazer as coisas tudo errado, você vai ter que pagar vários outros impostos, entendeu? Só que não tem jeito, o brasileiro é assim, ele prefere ir pro barato, ainda mais nessas atividades. E aí hoje o que acontece muito é que os contadores ficam baixando o preço, então não existe um diferencial, existe mais assim, cara, vou baixar o preço, entendeu? E o pessoal da Audax percebeu isso lá atrás, que a contabilidade por si só não ia fazer eles chegarem a terem uma empresa gigante por si só. E aí eles começaram, óbvio, além de desenvolver muito o aspecto contábil do negócio, sim, né, essa atividade de contador, não quer dizer também que você vai negligenciar isso, não é? Mas eles começaram a enxergar que ali era um polo de networking e que eles poderiam oferecer outros produtos para essa galera. Nossa. E a gente vai conversar sobre isso também com eles, vocês vão perceber lá, vai ser do caralho. Bora, vamos lá conhecer a Audax. De Brasília, meu.
Tá leve. Depois você não só anda de terno, aí você tá sem terno. Você vir pra esse combinar com você. Combinar contigo, cara. Quando eu conheci o William, só um parênteses, quando eu conheci o William, igual eu falei, eles eram mais humildes, assim. Aqui o negócio já tá gigante. A humildade continua. A humildade continua. A humildade continua. Exato, mas eles eram menores. Até hoje eu lembro, era no prédio ali, um prédio mais embaixo, um pouco menor, né? Bem menor. Lá era 220 metros, aqui no total hoje tá com 1.600, né? 1.600? 1.600 Nossa metros. senhora, cresceu pra cacete. Aqui já conheceu grande, né? A gente começou com... grande. A gente começou com 15 metros quadrados, já incluindo o banheiro, né? É quase uma kit, né? Com 3 pessoas, né? A gente começou Varados. 3 pessoas, bem... Sensacional, cresceram muito. Quanto tempo isso? Faz 18 anos, você era nascido? 18 anos? Era, já foi. Tô com 28 hoje, tinha 10 anos. Eu tinha 10 anos, mais 18 anos. Mas, cara, querendo ou não, é um crescimento muito rápido para uma empresa que hoje, vocês vão ver, eu acho uma das empresas mais inovadoras dentro desse nicho, né, contábil e tudo mais. É uma das empresas mais inovadoras, vocês vão entender por quê no futuro próximo aí. Mas quando você pega um empresário que começou numa economia real, que é um business de contabilidade, crescer tudo isso em 18 anos é um negócio interessantíssimo, né? Trabalhar no mínimo 12 horas por dia durante 18 anos. Aí fica rápido. Aí fica rápido. E aí hoje vocês se configuram como um grupo, Isso. porque vocês entenderam que vocês poderiam agregar muitos outros A produtos. ideia era atender a necessidade do cliente. E a necessidade atendia a dor, nós criamos um negócio. Todos os ambientes que vocês vão ver aqui não tem uma sala para alguém. É sala de atendimento. Eu e o Eduardo não trabalhamos com sala. Cara, eu acredito muito nisso. Tipo, na ZAP a gente não tinha sala. Hoje a gente não tem sala. Lá no Vares também não tinha sala. Não tinha sala no Vale, só sala de reunião, mesma coisa e tal. Porque, cara, o fundador, o dono, ele tem que estar junto com a galera, ele tem que estar perto da galera, a galera tem que sentir que ele tem proximidade e tudo mais. Uma das coisas que eu não gosto, e escreva o que eu tô te falando, todo mundo repudia da galera que trabalha e tal, é você entrar naqueles escritórios que tem aqueles diretores que estão em salas com janelas fechadas e tudo fechado. Isso não faz sentido, entendeu? Pô, não posso falar com aquele cara é muito inacessível. Aí você já começa a criar uma cultura de inacessibilidade. Já há um distanciamento natural de você ser founder, CEO, CFO, diretor, gestor, todo liderar. Ele já vai sentir um medo natural de você, isso é normal, totalmente normal. Se você coloca uma sala na frente, ele só aumenta o medo. Ele só aumenta o medo. Já vai sentir, é normal. Eu estava na sala hoje, a Cláudia falou, eu tinha medo de você. Mas por que você tinha medo? Não, porque eu tinha medo. Então não tem explicação, não tem sala. E aqui eu tenho um costume, de todos os dias quando eu chego, eu falo com cada uma pessoa, parte de cada setor, converso, alguma piada e tal. Juntando os que é interno e externo, que a gente é responsável, são 50 mil colaboradores. Eu costumo dizer que a gente cresce na vida de forma exponencial. Ou seja, a gente fica um tempo crescendo pouco e depois, porque você não está crescendo, você acha que você está crescendo pouco. Mas depois, quando você encontra as veias de crescimento, você começa a crescer exponencialmente. Esse quadro aqui a gente colocou mais na cultura, né? A gente fala, a nossa cultura hoje é foco no cliente, em primeiro lugar o cliente, protagonismo e alta performance. E o foco no cliente a gente colocou quando o cliente demanda, o que você tem que fazer e o que você não fazer. Então a gente tem que colocar, olha, sua demanda está sendo feita, em tal hora está entregue. Quando você alinhou uma expectativa para o cliente. Aprendi isso ouvindo o modelo Disney, né? Quem foi na Disney, algum parque sabe, são horas de fila. E por que as pessoas pegam horas de fila? Porque ele coloca lá, seu brinquedo demora 1h30. Você não está sendo enganado, você fica se quiser. Está lá 1h30, você explicou o que está fazendo. Por que não colocar isso no nosso dia a dia? Na tecnológico, é algo inovador, porque não era feito, mas não tecnologia. A gente entendeu que o apoio psicológico é importante. Então a gente trouxe o psicólogo para dentro da empresa.
talvez você não queira falar, por exemplo, faturamento. Tudo que eu falo, pode fazer aquilo. Tem zero problema. Zero problema por isso? Então vamos perguntar, tipo, tudo. Pode, zero não. Ótimo, então beleza. Porque tem gente que às vezes não quer falar e tal, porque eu tô falando. A nossa cultura é aberta. Bom, William, cara, já demos uma rodada aí, já vimos um negócio. Cresceu um pouquinho, né, Fê? Cresceu um pra cacete, desde o Caixinha se conheceu lá em 2018, né? Foi que a gente começou 2017, exato. Minha filha não tinha nascido ainda, né? Nasceu 18. 2017 a gente tinha se conhecido, porque foi quando a gente começou as AP começou a operar em 2018. Ó, naquela época, a gente ofereceu uma participação societária pro William nas API. Ele não quis pegar não, viu? Acho que deve ser um dos maiores arrependimentos dele. Não foi isso, não. Na verdade, você não ofereceu. Na verdade, que é o seguinte, vou contar a história verdadeira. Quem conhece o Caleb, de verdade, sabe que ele é um murrinha. Que ele passa com um sorrisão na mão. Quem em Brasília tá lá para no ar e sai com ele novinho em folha. Quem conhece sabe que ele é isso. Aí, não, tô começando, tô não sei o que, não sei o que, não sei o que. Dá um desconto. Falei, dou um desconto. Mas se você sair em tanto tempo, você paga uma multa para sair. Então ele ofereceu, foi um desconto para pagar a multa. Aí ele cresceu, pagou a multa e foi embora. Esqueceu dos povos. Foi exatamente isso. Aí, Que a gente desse só umas resumidas em alguns pontos que é importante. Explica aí, hoje é um grupo 3SA, né? Começou como escritório de contabilidade. Isso. Padrãozão, aquele escritório que todo mundo conhece. Explica agora o que virou o grupo 3SA e por que vocês caminharam para ser um grupo 3SA. Então, como eu disse, vou começar pelo começo, né? Eu discordo um pouquinho que é um escritório padrão. Porque quando a gente coloca a nossa essência, nunca é um igual ao outro. Pode ser até a mesma empresa, são essências diferentes. Você tem as AP, tem seus componentes, você falou, não vou falar nomes, eles não são a mesma coisa. Cada um tem sua essência, tem sua cultura. Ótimo. Então, na verdade, não é só aquilo que tu quer fazer que é importante. É aquilo que tu está disposto a fazer que é importante para o negócio andar. Se eu tivesse disposto a fazer só contabilidade, talvez eu não estaria aqui hoje. E com isso a gente foi crescendo. Um cliente e tal, e dou uma dica para vocês, tá? A gente cresceu da forma errada. A gente cresceu passivo. A gente nunca pediu indicação. A gente fazia o meu trabalho, esperava que o Caleb gostasse, lembrasse e me indicasse. A gente cresceu até 1 ano e meio atrás, 1 ano atrás, somente passivamente. Caramba. Agora que a gente está sendo intencional, Flávio Augusto na veia, pedindo indicação, fazendo tudo. Todo o crescimento foi orgânico, sem indicação. Posso tirar uma dúvida? Agora. Você falou de como você, às vezes, não é só o que você quer fazer, né? Mas é o que você pode fazer e ir diversificando serviços, produtos e fazendo de tudo para, como você falou várias vezes ao longo do tour aí, solucionar a dor do seu cliente, né? A minha dúvida é, em que momento você acha que você tem que se especializar numa coisa só e crescer naquilo e focar numa coisa e separar? E em qual momento você deve separar e distribuir sua atenção em várias coisas? A gente passou essa fase. A gente pegava de tudo. Não tinha para onde eu pegava de tudo para fazer. E aí, quando chegou mais ou menos 2012, 13, ali já tinham 6, 7 anos de empresa, eu e Eduardo tínhamos a intenção de pegar o mais complicado. Eu gosto muito daquela frase do Walt Disney. Eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor. Então, eu gosto dessa frase. Então, a gente com os outros sócios, 4 na época já, cara, vamos pegar desafio melhor, uma empresa lucro real, buscar novos ares. E os outros sócios não queriam isso, queriam uma coisa diferente, uma coisa mais cômoda, uma coisa que dá dinheiro também, não tem nada de errado com isso, só que não era a nossa veia. E aí foi quando nós saímos de quarto de contabilidade para o DAX, em 2014. Então, vocês tinham uma empresa chamada Quality, que é a primeira, com 4 sócios. Isso. Quebrou essa não, quebrou. Não. Cisão. Cisão. E aí vocês formaram uma nova chamada Audax. Exatamente, Audax. E na Audax, eu falei, cara, a gente quer fazer o diferente. E o diferente já foi aquela sala que você conheceu. Era uma sala que não era só contabilidade. Não era o que é hoje, industrial, mas era mais uma pegada de advocacia, uma pegada escura, uma pegada formal, uma pegada elitizada, não posso dizer assim. Isso aí e tal. Não basta ser, tem que parecer ser. Então a gente pareceu ser e acreditou lá. E de lá, ali começou o nosso nicho. E o nicho, gente, não é só, Ariel, que você falou, um nicho que você escolhe por ramo, serviços, comércio, indústria.
O nicho pode ser preço. Então a gente mudou a precificação. Legal. Mudou a precificação. E aí com a precificação, primeiro a gente caiu muito. Porque a gente era conhecido por ser bom e barato. Eu tinha que mostrar que era um preço justo e ótimo. Então até o primeiro momento chegou. E até hoje é assim. A gente criou a Startial, que é a nossa contabilidade digital, para pegar esse cliente que a gente perde. Porque Então, hoje... ticket baixo. Ticket baixo, que ele é digital, faz o digital. Por quê? Pela minha estrutura, eu não sou competitivo quando o cara começa a empresa. Meu preço é competitivo. Você mesmo chora. Então, meu preço é competitivo. Eu mesmo choro, eu mesmo quando vou abrir outras coisas, né? Eu mesmo choro. Exatamente. Não é competitivo. A gente está melhorando isso agora com tecnologia e tudo mais, é competitivo. Então, a gente tem que abrir uma separada. Então, quando a gente se posicionou com o preço, foi uma forma de nichar. Foi uma forma de nichar. Eles nicharam nesse primeiro momento e aí começaram a crescer nesse nicho. Isso, nesse nicho, isso. E aí vocês começaram a crescer. Óbvio que toda mudança causa um barco balança. Mudou, vai balançar. Igual você falou, de caiu primeiro, não sei o que e tal, o barco balança. E aí vocês começaram a crescer, né? Começaram a crescer com uma contabilidade que já tinha um mindset diferente. Igual você falou, eu gosto muito dessas frases. Cara, eu já tinha um mindset que eu estava disposto a fazer coisas além. Eu não queria ficar só na contabilidade, certo? Certo. E aí, quando você começou a crescer na contabilidade, muito provavelmente você começou a perceber em algum momento que, vamos ser sinceros, contabilidade pura e simples é difícil escalar e ter lucros altos. Sim. Se você fazer só aquele processinho lá, abertura de empresa, fiscal, departamento, não sei o quê, você até consegue escalar, mas você não consegue ter margem alta, porque é um negócio complexo, certo? E hoje em dia tem uma briga de preço absurda no mercado. Eu admiro. Admiro o quê? A briga de preço. A briga de preço? Admiro. Pois é, por quê? Porque quem consegue fazer e ter lucro merece minha admiração. Isso, merece, exatamente. Merece, total. Mas existe uma briga de preço muito grande dentro de contabilidade. Até brinquei com o Ariel, falei, cara, essa contabilidade é um negócio meio centenário. E não tem nada de errado nisso. Só que o que eu admiro muito em vocês foi essa capacidade de entender a contabilidade como um hub Isso é importante. de clientes, De conexões. de conexões, conhecimento. Eu conheci vários negócios e errei várias vezes. Vou falar alguns erros aqui que é importante falar. Sim. Por exemplo, primeiro erro tem 3 letras. Todos nós nascemos com ele, e o momento da vida ele sobe, ele desce, mas é importante olhar para ele todos os dias. Ego. Ego. Todos nós temos ego. Então quando a gente saiu da satélite, fez a cisão, a série ser conhecida, o mundo é maravilhoso, nosso ego era muito assim. Então a gente foi fazer equipe aqui, estava crescendo. Primeiro, não fomos primeira vez com a tecnologia, fomos pra gente. Erro tá aí. Estou pensando em tecnologia desde mais cedo. Nós pensamos em tecnologia desde 2018. Desde mais cedo. Tecnologia, pessoas. E nas pessoas, o que eu falei? Cara, eu sou muito bom. O Eduardo é um cara fantástico. Vamos contratar só a base, só para ter a base, e nós fazemos difícil. A galera mais júnior, vamos mais ter júnior, base. Enquanto eu contrato um gerente que custa 3 júniors, eu pego 3 júniors. Cara, isso é um erro que todo mundo faz, William. Não, começa a contratar só júnior, só gente júnior e tudo mais. E depois eu resolvo. E depois resolvo. A empresa não escala, não cresce. Cara, foi a pior decisão nossa, Lesonx. Se você é empreendedor, primeira coisa, você está fazendo, eu equipe, faz você primeiro, você tem que ter seu negócio. No meu ramo, eu fui na junta comercial, eu fui na administração de vasilha, eu tirei alvará, eu fiz balanço, eu fiz tudo. Eu conheço o meu negócio. Conhecendo o chão de fábrica até o topo. Até o topo, conheço meu negócio. Lógico que hoje dificilmente no chão de fábrica, assim, operacionalizar, claro. Colaborador. Mas eu conheço a rotina, sei como é que funciona. E conhece mesmo, viu? Eu sou da época que conhecia o William, que até na junta ele ia. Hoje em dia... Primeiro conheço o processo. E quando você for ter equipe, a primeira pessoa que você vai colocar é seu gestor. Exato. E contrate uma pessoa que tenha capacidade diferente que a sua. E essa pessoa vai formar a equipe. Ótimo. Você não forma a equipe dela. Ótimo. Essa pessoa forma a equipe dela. A gente aprendeu isso na segunda empresa, na Taxal. Na Taxal, quando nasceu, era eu, Eduardo, sócio, a outra sócia, mas quando eu vi o primeiro repulso, a gerente entrou.
Hoje ela é melhor organizada do que a Audax, que é a mais velha, porque ela já teve gestor desde o começo. Então, tecnologia e gestão são pontos principais na empresa, independente do seu negócio. Você tem que começar ele desde o início. Porque todo desarrapa o Banema colocava mais gente. Não é problema? Mais gente. Mais gente. Sem treinar, sem capacitar, sem nada dessa cultura que você viu aqui, não pensava em nada disso. Zero. Não tinha nem ideia, cara. Mas aí você falou uma coisa também que é um aprendizado do caralho, assim, que eu inclusive li um livro chamado Amp It Up, que é de um CEO absurdo, que ele já levou 3 empresas para IPO. E quando a gente fala de diversificação, ele fala meio assim, ó, cara, consolida primeiro o negócio atual que você tem, depois você vai pegando dores que são muito próximas ao negócio atual que você tem, e aí você vai absorvendo essas dores que estão muito próximas ao negócio atual que você tem. Você tá falando que foi exatamente o que você falou. Caixa baixo. Isso, que é o cacho baixo, porque aqui você falou, porra, eu fui mexer com o ramo alimentício, que não tem nada a ver com o meu negócio de contabilidade inicial, deu merda, isso não é pra gente. Agora, Você acha que eu aprendi? Depois veio aprender com LED, alugar LED, deu merda também. deu merda também, ou seja, isso é um ponto, né? A gente comete às vezes os mesmos erros vestidos de outra roupa. Exatamente. Você sabe que o ser humano inteligente não é aquele que aprende com os próprios erros, né? Com os outros, né? Que aprende Que é com os isso que eu preciso, exato. Exatamente. E aí, cara, a gente pegou, você falou assim, cara, e aí, quando a gente abriu uma empresa, que era uma empresa de serviço médico, ou seja, gerir a empresa do médico, parte contábil, né? Ou seja, faturamento financeiro, que tá ligado ao meu nicho, minha espinha dorsal, deu certo. E aí, e aí explicando já, porque um grupo 3SA, vocês criaram algumas outras empresas que estão intrinsecamente ligadas a essa espinha dorsal. Isso. Quais são elas? Só listando assim. A Audax é a primeira. A Audax é a primeira, que é a contabilidade, espinha dorsal. Consimed é a segunda. Consimed é a segunda, que faz essa gestão Os concierge médicos, exatamente. A terceira é a Taxal. Taxal, que faz o quê? Consultoria tributária e recuperação tributária. Consultoria tributária, recuperação tributária, que eu sou cliente dela. Também. Eu sou, né, cliente Taxal, eu sou cliente A Audax. Audax. Você está satisfeito de passagem? Cliente satisfeitíssimo, diga de passagem, tanto que estou aqui. E qual tem outra? A Credax. E a Credax. Nossa fintech voltada a crédito consignado privado. Crédito consignado privado. Provavelmente você faz alguma parceria com seus clientes dentro dessa Credax, não? Na verdade, eu pego uma dor deles. Qual o dor deles? O que a gente percebeu? Que através da fintech, a gente pode transformar um empresário em banqueiro. Olha isso. Através da fintech, a gente pode transformar o empresário em banqueiro. Exatamente. E a gente fala muito de fintech, de white label, né? Aham. A gente costuma dizer que a nossa é o white operator. Porque é o seguinte, nós temos também uma securitizadora, então nós fazemos uma debênture, captamos recursos do empresário e direcionamos ele literalmente para o consignado privado da empresa dele. Ou seja, ele passa a poder emprestar Indiretamente, porque não é ele, né, que está fazendo isso, é vocês, a empresa de vocês. Ele escolhe aonde eu vou aplicar o dinheiro. Mas aí esse dinheiro ele é emprestado para os funcionários, empréstimo consignado para os funcionários. Que é onde ele consegue administrar o risco da operação. Da operação, ótimo. E ele não pode fazer isso diretamente. Não né? pode. Não pode. Por isso que é importante ter uma empresa como a Credax, né, para fazer tudo isso. Ou seja, o grupo realmente é um grupo com algumas empresas que todas elas estão ligadas à espinha dorsal do negócio. Então eles souberam diversificar. Isso para mim é sensacional, assim, William. Inclusive vocês são, desculpa, fodas nisso, assim. O William é um mestre em olhar a oportunidade e o Eduardo é um mestre em operar nessas oportunidades. Arrumar a loucura. Arrumar a loucura do William, entendeu? É isso. Quando foi que você criou a primeira empresa tipo essa, a Credax ou a Consimed? 2017. Então 2017. Quantos faturados entrava o Dax? A Audax faturava Mais ou menos. mais a ordem de grandeza. Acho que faturava em torno aí de 130 a 140 mil mês. 130, 140 mil mês. Isso. Exato. Então a gente está falando de uma empresa que estava ali perto dos seus 2 milhões ano de faturamento. Isso. Boa, legal. Esse ano vamos alcançar 81 milhões. 81 milhões. Ou seja, lá em 2017 vocês estavam 2 milhões de reais no ano, hoje esse ano 81 milhões de reais. Ou seja, o crescimento exponencial
Principalmente depois quando vocês entenderam que, puta, a contabilidade é um hub e dá para você fazer vários outros negócios junto com a contabilidade, certo? Tipo, absurdo, assim. Isso é realmente absurdo, olha esse crescimento. E, cara, quando que você percebeu, assim, que o negócio tinha crescido mesmo, dado certo? Enfim, como foi essa sensação? Ou se nem teve? Então, na verdade, é o seguinte, né? A gente tem uma mentoria, o Eduardo, abrimos agora, e a gente resolveu também fazer isso dentro de casa. Mentoria com os cobradores, para ajudar eles também. E hoje o cobrador me perguntou isso. Qual foi o relatório gerencial que você olhou e viu que tinha dado certo? Eu falei, relatório gerencial, nunca tinha pensado nisso. Aí, falei, cara, não foi isso. Foi uma meta pessoal que você conhece. Vou falar que é meta pessoal. Acho que foi um atingimento de algo que você não esperava e conseguiu. Eu sei uma realização pessoal sua muito boa, que você me contou uma vez, que quando você teve condições, você deu um carro pro seu pai. Eu acho que isso não era uma meta para você. Não era. Mas quando você conseguiu fazer, assim, cara, eu fiz algo que eu queria fazer, entende? Eu realizei algo. Lá atrás, um amigo em comum nosso, eu era office boy com 14 anos de idade e trabalhava na empresa desse pai do seu amigo aí, que vocês sabem quem é, e trabalhava lá com ele. Trabalhava lá e tal, uma pessoa muito gente boa. Que sabe se passou no vestibular? Falei, passei. Passou pra quê? Contabilidade. E passou uma vez na Católica. Quanto que é a mensalidade? Falei, cara, R$420. R$428. Eu ganhava 440. Aí ele falou assim, então tá bom. Ele colocou um talão de cheque. A primeira mensalidade foi minha conta. Ele me deu um cheque, um valor da primeira mensalidade. Aí passou um tempo, fiquei mais um ano na empresa, depois hoje na Fundação Bradesco, trabalhei no banco, a vida deu muitas voltas. Eu encontrei com ele, sei lá, 2015, 16, encontrei com essa pessoa de novo. E aí a gente virou cliente, reviu várias coisas, virou amizade e tal, e conheci seu sócio. E eu queria te pedir uma oportunidade, que Pedro trabalhasse aqui comigo, com você. Massa. Trabalhasse com você, que ele aqui vai aprender vários ambientes de empresário, saber como que se trata e tudo mais. Aí você fala, qual foi a sua virada? Quando eu pude servir alguém que me serviu. Que ótimo, do caralho essa história. Então, quando eu pude servir alguém que me serviu. Mas legal, William. Passando por várias coisas aqui. Passamos por pessoas, passamos por captação de clientes. Você falou lá atrás que vocês começaram a captar cliente meio errado, porque vocês não eram ativos. Hoje vocês são muito mais ativos na captação de cliente. Mostramos um grande diferencial do Grupo 3 SA, né? Tipo assim, cara, realmente tem um negócio aqui que se retroalimenta, né? Todo é ecossistema que se retroalimenta. Vimos aqui o foco que vocês dão em pessoas, vimos o ambiente, vimos cultura, vimos tudo, assim. Agora vamos entrar aqui nos últimos pontos, que é falar um pouco agora mais de tributação. Essa é a parte boa, né? Essa é a tributação do nosso Brasil. O que você está achando aí dessas novas políticas tributárias que estão sendo lançadas? A primeira delas, o que você acha sobre a política de tributação de dividendos e como você acha que isso vai impactar o mercado hoje, tanto de contabilidade como o mercado de empresários, de uma forma geral? Tributar dividendos, no meu ponto de vista, você está onerando a população. Porque todo mundo vai ter que pagar essa conta. Todo mundo que é empresário, todo mundo que... Você que está em casa aí, que você sempre tem. Se você tem uma redução ou perde emprego, você tem que demitir sua empregada, a sua diarista, tem que mudar seu filho de escola. Então a conta é a mesma. Aumenta para todo mundo. Então é um efeito cascata que no meu ponto de vista, isso uma hora entra no colapso. Mas tem uma curva, segundo a curva que fala, que quando for muito imposto não tem mais como. Não fecha mais. Não fecha a conta. Não fecha a conta. Então, na minha opinião, acho justo o mais rico pagar mais imposto. Acho justo. Mas para isso acontecer, a tributação de consumo tem que ser menor para todo mundo, porque o arroz com arroz que você come é o mesmo. Então joga tudo para baixo, que é essencial, e tributa renda, tributa patrimônio. Estou de acordo. A empresa, ela tem que retroalimentar. Ao menos algo foi feito nessa plano de dividendos. PJ com PJ não paga dividendos, não paga imposto de renda. Então, se o empresário tem uma hold e jogou para ela para reinvestir em outra, ele não pagou dividendos. Dica ao vivo para você aí, viu, que é empresário está assistindo isso. Ou seja, se você tiver uma holding com a nova tributação de dividendos
né, tendo uma nova tributação de dividendos, e você vai poder girar esse dinheiro na sua holding, e não ser tributado nas suas empresas. Porque a ideia, inclusive, é essa, que o dinheiro fique girando na economia no sentido de te contratar mais pessoas e tudo mais. Exatamente. E não ir para pessoa física para constituir patrimônio, né? E aí, William, para a gente fechar, rapaz experiente, né? Que é uma experiência, né? 4 décadas aí. Rapaz experiente, construiu um grupo aí. Construímos, Eduardo. Ninguém conta nada sozinho. Exato, ninguém construiu nada sozinho. Construíram um grupo que fatura 80 milhões ano, 160 pessoas, que é o que mais me agrada. Não é nem faturamento, ter 160 pessoas, 160 famílias que estão ali com você, essa quantidade de clientes que vocês estão ajudando hoje e que vocês são amigos. Isso é muito legal, porque vocês são amigos dos clientes de vocês, isso é muito top, vocês ajudam mesmo de fato. Mas se você fosse começar hoje, do zero, tipo, puta, com a experiência que você tem, né? Obviamente. O que você faria de diferente e como que você chegaria lá? Primeiro, base. A base é importante. Eu tô com a minha esposa há 21 anos. Tá? Eu tô com ela antes de empreender há 18. Primeira coisa que eu faria, se uma pessoa tem família ou vai com sua família, tá com uma pessoa do lado. Eu faria alinhamentos. Eu alinharia isso. Olha, eu vou empreender, eu vou focar nisso. Não existe equilíbrio, existe foco. Então a primeira coisa que eu faria era alinhamento. Outra coisa que eu faria, se eu estivesse começando hoje, com o meu conhecimento, intencionalidade. Ah, mas se ele não gostar, o máximo que vai acontecer com você é confirmar seu não. O que você não fez, você deu um não. Se você fizer ou não fizer, só confirma não. Não muda o status. A equação só tem um resultado. Pode melhorar ou manter a mesma. Então, eu faria alinhamentos e seria intencional. Se eu vou montar um negócio hoje, eu deixaria alinhado a minha base, porque sem minha base, sem a minha família, sem minha filha, sem minha esposa, eu não estaria aqui hoje. Mas, se eu não for intencional, eu vou muito mais rápido. Então, a intencionalidade muda o jogo. E eu falo o seguinte, Caleb. Eu quero um sócio, eu quero construir um negócio, eu vou ir lá e vou fazer isso, vou conhecer pessoas, vou... Eu saio de casa com essa intenção. E, lembrando, não ganho o jogo, nem o mais inteligente, nem o mais esperto. Nem jogo, mas melhor se adapta. Melhor se adapta e é resiliente. Mas se adapta. Por quê? A Nokia teve 42% do mercado mundial de aparelhos de celular. Exato. Você acha que eles são inteligentes? Claro. Espertos? Ótimo. Não se adaptou ao smartphone. Então ela perdeu o mercado. Cara, William, obrigado. E eu que agradeço pra aqui. gente. E eu que agradeço aqui. E é isso, galera. Assim, sobre o William, vocês podem buscar sobre a Audax, sobre o Grupo 3SA em todos os lugares aí. O William tá ficando mais ativo nas redes sociais. Seguindo também. você, tô te falando. Tá seguindo você. Vocês podem colocar também dúvidas aqui no chat. Depois a gente pode buscar o William, pessoal. O Eduardo, quando estiver aqui, que agora tá viajando. Ele falou que você tem que vir falar com ele. Isso, você tem que gravar outro. Deu uma fugida. Vamos voltar aqui para tirar as dúvidas de vocês. Não, fechado? vou provocar. Você vai voltar na nova sede, no Lago Sul, vamos gravar lá. Aí, ó, nova sede no Lago Sul. Não, Top demais, William. Obrigado, viu, velho? Obrigado.